de N formas e que fica melhor também pela questão do visual, tá? Então, a gente consegue mexer nela, consegue escrever e fazer várias coisas. A gente vai ver isso ao longo da aula, certo? Antes, gostaria de saber se alguém conseguiu assistir o vídeo, A Riqueza da Língua Portuguesa, conseguiu fazer algum dos exercícios. Sim, eu só fiquei com... primeiramente, boa noite, Boa noite. Vivi. Sim, eu consegui ver o vídeo, fazer os exercícios, só fiquei com dúvida no último exercício, que é para formar novas palavras. Você... Aquele lá, é verdade, ele ficou meio confuso, quando eu já tinha mandado em PDF. Mas eu explico melhor ele hoje, tá bom? Tá bom. Mas, alguém mais assistiu o vídeo, conseguiu fazer? A gente vai fazer alguns hoje, com base no, utilizando o Jamboard, que ele é muito bom, assim, para a gente conseguir visualizar, tá? Aí do vídeo, só queria saber se alguém conseguiu assistir, que ele é muito bacana e muito interessante para a gente entender sobre esse processo, sobre essa formação das palavras, né? Porque muitas das vezes a gente chega já com aquele bloqueio, né? Quando fala língua portuguesa, gramática, redação, né? Então passa várias coisas ali, né? Como se tudo virasse uma nuvem. Então aquele vídeo eu coloquei de uma forma para que vocês entendessem que não existe a questão do certo e errado, né? Mas os contextos que a gente vai utilizar aí a língua portuguesa, né? Ainda mais de acordo com a questão das variações linguísticas. Cada um tem ali seus contextos, seus modos de uso, certo? E como que se dá isso, né? Tem o processo do léxico, depois a gente tem o processo da semântica, do discurso, e também coloquei pela questão da importância do estudar essa gramática, né? E não desistir, mas estar ali persistindo perante a ela e perante aos seus usos e seus sentidos, né? O professor Talib, ele é muito bom, né? Tive a oportunidade de ler várias obras dele, tive a oportunidade de ter aula com ele, né? Uma foi muito boa, e aí eu trouxe um vídeo dele para ele trazer essa parte aí do estudo da língua portuguesa, que é muito rica, né? Inclusive a parte da gíria, né? Que também acaba sendo muito rica aí por trás. Tem estudo sociolinguístico sobre as gírias, que também é muito interessante, válido. Qualquer coisa depois eu posso compartilhar com vocês, se vocês se interessarem, e vale muito a pena, certo? Agora eu vou dar seguimento. Eu só vou retomar os conceitos e hoje a gente vai ficar um pouquinho mais na prática, tá? E aí vocês podem, levantando a mão, podem interromper sem problema nenhum. Bom, primeiro, eu trouxe essa parte aqui mais para o visual, para que vocês entendam o que são esses morfemas, né? Então, esses morfemas, eles se dão pelo processo onde tem ali a divisão da palavra com seus elementos mórficos, né? Desde aqui de 2 unidades até 3, até 4 unidades. Aí aqui a gente, nesses 4 quadradinhos, teremos 4 morfemas ali, né? Onde cada um vai ter o seu significado. Como assim o seu significado? Como a gente viu na semana passada. Se vocês verem que está muito pequeno, vou tentar aumentar. Deixa eu aumentar um pouquinho, só para a gente conseguir visualizar como que é. Aqui, no caso, a gente vai ver primeiro o radical, que é o primeiro morfema, né? Como que se dá esse radical? Né? Esse radical se dá através de uma unidade, certo? Que dessa unidade, ela vai ser base para se ter novas palavras, né? Sem ter alteração nela. Por isso que a gente chama de radical, como a gente viu na aula passada, né? Então, aqui do fer, a gente vai ter ferro, ferreiro, ferrugem, eu só esqueci do U aqui, tá? Mas aí a gente vai ter ferrugem. E aí depois a gente vai ter o morfema de desinências, certo? A gente viu na aula passada que a desinência, ou ela será nominal, ou ela será verbal, né? Como nominal e verbal? Quando vocês chegarem na parte de estudar as classes gramaticais, vocês vão ver que a desinência ela vai ficar muito mais fácil, certo? Que ali a gente tem a parte dos substantivos, pronomes, enfim. E a gente tem a parte dos advérbios, verbos. Então, fica um pouquinho mais fácil da gente poder identificar essa parte da desinência. Tá bom?
Sendo assim, como que a gente identifica a desinência nominal e como que a gente identifica a verbal? A nominal, ela vai ter duas formas de identificar, através do gênero e número. Vamos primeiro ver a do gênero. Eu coloquei aqui a palavra aluna, tá? Alunas, perdão. E aí, sendo alunas, eu fui lá e eu fiz uma análise para vocês simples. O aluno aqui, esse primeiro, deixa eu pegar a caneta, essa daqui. Aqui, o aluno, aqui, não sei se vocês estão conseguindo ler o N, esse é um radical, né? Daí a gente consegue ter alunas, alunos, aluna, né? Alune, alunado e assim por diante. Então, aqui a gente tem o radical, e logo após esse radical, teremos a sua desinência, né? Se a gente for levar primeiro só a questão do aluna, a gente vai ter uma desinência nominal de gênero. Por quê? Ela pode ser aqui aluno ou aluna. Sendo assim, será de gênero, certo? Feminino, masculino. Se a regra do S, a regra das suas flexões, a gente coloca, por exemplo, a palavra alunas, como está nesse caso aqui, a gente já vai ter uma desinência de número. Por quê? Estamos falando de mais de uma pessoa, e não apenas uma. Então, no caso, vai ser plural, e por isso, uma desinência de número, que pode ser desde plural ou singular. E aqui na nominal, pode ser feminino ou masculino. Tá? Na parte do cantávamos. Esse aqui eu deixei maior. Deixa eu ver. Pode falar, Pedro. Que eu vi agora. Eu fiquei com uma dúvida só para esclarecer aqui Pode falar. no morfema, esse aqui que tem o radical, né? Isso. A gente está vendo todos os morfemas, que são radicais, as desinências, a vogal temática e os afixos. Tá? Que os Tá bom. afixos são quem? Prefixo e sufixo. Tá Uhum. isso, tá? O radical, por exemplo, no exercício que a gente fez, você pediu para fazer, a Isso. palavra impossível. O possível seria o radical dessa palavra? Possível, sim, porque a gente vai ver mais pra frente. Tá bom. Mas A minha dúvida é, o radical não precisa necessariamente fazer um sentido, porque, por exemplo, por exemplo, ferro, o fer seria o radical, mas ele Isso. sozinho não tem muito significado. Ou tem? Ele sozinho, ele vai ter o único significado dele vai ser de radical, porque dele consigo ter novas palavras. Esse vai ser o único significado dele. Mas ele sozinho ali você não vai conseguir ter um sentido. Se precisar, o radical ele pede que você forme uma palavra ali. Então, certo? pelo que eu entendi, então pelo que eu lembrei agora, o radical, ele pode ou não ter um sentido próprio. Uhum. Ah, tá bom. Tem aquelas palavras que são, por exemplo, sol, luz. Essas não tem radical, tá? Uhum. Tem uma pessoa que fez essa pergunta. Sol, luz, mar chega a ter radical, sim. Mas sol, luz, mel, essas palavras assim, elas não costumam ter um radical ali, tá? Ah, não. Mas no caso desse que você disse, é isso mesmo, tá? Tá certinho. Oi, pode falar. A questão do sol, a palavra sol não seria o próprio radical? Ou não, ou realmente não tem? Porque, tipo, de sol dá pra fazer solar, por exemplo. Meu áudio estava desligado. Sim, dali a gente consegue, querendo ou não, tirar, por exemplo, solar, solário. Porém, a gente acaba ali não tendo, por exemplo, ali ele já tem um sentido, né? Se você lê, eles não, por exemplo, estou dizendo na questão de fé e sol. Tá vendo que o sol, ele tem um sentido? Uhum. No fer, a gente já não consegue ter ali o sentido. A gente precisa formar uma palavra para que a gente demonstre ali que é uma palavra e não um morfema apenas. Entendeu? Sim. Obrigada.
O radical de mar seria mar, porque aí do mar a gente consegue tirar maré, maremoto, marinheiro. Deixa eu entrar aqui de novo. Vocês podem interrompendo, não tem problema. Agora aqui na parte da desinência de cantávamos, né? Deixa eu pegar a caneta de novo para vocês visualizarem. Essa é a verbal? Isso, essa é a desinência verbal. Tá bom. Primeiro, a gente tem bom. aqui, né, o seu radical. E aí como que vai funcionar a desinência do verbal, né? Depois desse cante aqui, né, cantar, a gente tem aqui o vá. Se eu, por exemplo, eu quero trazer somente o vá para vocês, ignorem por enquanto o moço. Ali, o morfema vá, ele vai ser uma desinência temporal. Deixa eu tentar puxar para vocês, que é mais fácil. Aí vocês conseguem ver. Vai ser uma desinência temporal. Por que uma desinência temporal? Porque se eu for colocar ali a pessoa antes, eu cantava, né? Então aí eu já estou trazendo quem é essa pessoa, né? Eu cantava, estou falando apenas de uma, e estou falando de uma pessoa, estou falando de uma ação que acontecia no passado, certo? Eu cantava lá bem no ano passado, certo? Então aí vai ter uma desinência temporal e de modo também. Por quê? Na semana passada, não sei se você se recorda, eu falei da questão do tempo e do modo, né? Temporal vai ser passado, presente e futuro, e os modos serão subjuntivo, indicativo e imperativo. Mas o indicativo indica a certeza de uma ação. Subjuntivo, hipótese ou dúvida, e o imperativo, um conselho ou ordem. Tá? Não precisem decorar essa parte de modos imperativos, esses nomes, agora que a gente vai ver eles com mais tranquilidade, tá? E pensem da seguinte maneira, aqui falando de desinência. Se eu cantava, eu estou indicando uma ação aonde eu tenho a certeza que eu realizava, certo? Sendo assim, será uma desinência temporal de um modo indicativo. Agora, se eu quero acrescentar mais uma pessoa aqui no meu verbo, eu vou ter duas desinências. Além do vá, eu terei o mos também, que aí vai ser uma desinência de número e pessoa. Por que de número? Porque eu estou falando já no plural, certo? Não mais no singular, que aqui no caso do cantável. E vai ser pessoal, porque vai ser nós cantávamos, certo? E aí, então, tem mais de uma pessoa também. Por isso que aí já se transforma em uma desinência de número e pessoal. E aí, com essa resolução, teremos duas desinências, tá? Eu trouxe essa parte porque é muito comum cair esses dois casos, né? De ter, por exemplo, duas desinências na mesma palavra, tá? Pode ser que tenha, por exemplo, só dessa maneira que eu expliquei inicialmente, cantava. Mas pode cair aí no caso de duas desinências para que vocês analisem. Pode falar, Pedro. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas é: a chance de cair apenas essas duas verbais, de temporal e de número pessoal, é apenas essas ou pode cair mais de outros tipos? Por exemplo, vai depender muito do verbo, né? Então, o que a gente precisa olhar é pela questão do verbo, Então né? não tem Se apenas fosse, por essas duas? exemplo, só tem apenas essas duas, temporal e a desinência de número e pessoa. Sempre vai ser essas duas, certo? Porque Ok. o verbo ele vai ter que indicar ali qual que é o seu tempo, se é presente, passado, futuro, qual que é o seu modo, né? E qual que é o seu número e pessoa. Então, né? A questão que eu estou dizendo assim que depende do verbo é porque pode ser que tem ali para você analisar um verbo aonde ele vai ter só a desinência de tempo e modo, certo? Por E aí você vai exemplo, ter que dizer. Ai, perdão, pode falar. por exemplo, aprendíamos. O Isso. aprender seria o radical, o é de temporal?
O aprender, aí no caso a gente não vai ter uma desinência, porque aí a gente aí já fica no infinitivo. Então tá bom, desculpa. Imagina. Mas aí você falou da questão do aprendíamos. Se eu coloco ali só, vamos colocar só até o aprende. Vou colocar aqui vou colocar na lousa, que aí dá para visualizar agora. Né? O exemplo do Pedro. Deixa eu aumentar aqui a tela. Se eu coloco assim, aprendi, certo? Eu aprendi. Igual você tinha dito do eu aprendi, aprendíamos, né? Se eu coloco até aqui, ó, separo, a gente tem o radical. Depois a gente vai ter a sua desinência. Só que aí que acontece? Aqui a gente não vai ter o caso de desinência, e sim de vogal temática, que é que a gente vai entrar agora nesse assunto, tá? Mas agora, se eu quero colocar no mais que perfeito, aprendera. Agora a gente consegue ter uma desinência verbal. E aí, essa desinência verbal aqui, ela será apenas temporal. Por que temporal? Porque eu consigo saber que está lá no passado, no pretérito mais que perfeito, certo? Então, por isso que ela vai ser uma desinência temporal. Eu aprendi não porque já entra na parte da vogal temática, tá? Mas esse aprendera dá para entrar aqui só na desinência temporal. A gente não vai ter aqui o caso de número e pessoa, a gente não consegue encaixar aqui, tá? Porque a gente está falando apenas de uma pessoa. Entendi, muito obrigado. Também a conjunção está sendo no mais que perfeito. E aí, aí vai ter somente a temporal, tá? Obrigado. Vou passar adiante, gente, tá? Mas aí, para vocês vai estar mais explicadinho, bonitinho, mais tarde. Deixa eu excluir isso aqui. Próximo, né? Que é a parte da vogal temática, que a gente não chegou a ver semana passada. Acho que foi o único tópico que ficou faltando falar para vocês, né? Mas a vogal temática é aquelas que a gente conhece, né? O A, I, O, U. Porém, ela vai se agregar ao radical, né? Para que, como o Pedro tinha falado antes, se colocar só o fer, será que não tem sentido ele ali sozinho, né? Mas agora, por isso que o radical ele pede alguém ali acompanhando ele. E quem vai ser essas pessoas que vai estar acompanhando ele? Será a vogal temática. E aí, aqui, puxa, a gente tem aqui, por exemplo, o Kant. Eu coloquei aqui só verbos. O Kant, o vem, né, das vogais temáticas. Depois desses radicais, a gente tem o cantava, né, que esse A aqui vai ser a vogal temática, e esse daqui vai entrar como desinência, tá bom? Vendera. Esse aqui entra como a vogal temática novamente, tá? Partisse, esse aqui vai ser o radical, vogal temática e a desinência. Todos esses casos aqui, essas desinências são verbais. E aqui a gente só tem a vogal temática acompanhando o radical, tá? Porque se eu coloco somente canta, vende, parte, vocês percebem que aí não perde sentido nenhum. Perdão. A palavra ali cria um novo significado, tá? Então, a única coisa que vai acontecer depois vai ser as suas desinências. O caso do aprendi. Deixa eu colocar para vocês aqui, né? No caso do aprendi, a gente vai ter aqui, no caso, o radical, tá? E após a sua vogal temática, I. Aí a gente não vai ter aqui a parte da desinência. Prof, um aluno levantou a mão. Pode falar. Sou eu de novo. Pode falar. Então, uma recapitulação geral. A vogal temática são as que conhecemos, que é a, E, I, O, U.
Uhum. elas vão estar entre o radical e a decinência, na maioria das vezes? Isso, Na na maioria maioria das das vezes? vezes. Só que aí você viu que no É caso sempre que não. eu utilizei o seu exemplo, né, do aprender. Eu Uhum. coloquei o aprendi. Você viu que lá que a Nem gente não sempre tem vai estar. nem sempre a gente vai ter a desinência, né? Uhum. Então, aí a gente vai ter somente ali a parte do radical e a vogal temática. Lara, respondendo a sua pergunta, Kant, vem de par, serão os radicais, tá bom? Um colega já tinha respondido, aí, mas é isso mesmo, certo? E aí, para finalizar essa parte, tem os morfemas afixos, né? Que aí eu coloquei aqui a palavra desleal e o felizmente, né? O desleal aqui para mostrar para vocês o caso do prefixo que vem antes do radical. No caso, o radical vai ser leal, tá? E o prefixo des, ok? E aí, a gente tem aqui um caso de prefixo. Caso de sufixo, eu coloquei 2 vezes, né, aqui, mas aqui é um sufixo, perdão. No caso de sufixo, primeiro vem o radical e depois vem o sufixo. Eu acho que dessa maneira aqui fica melhor para vocês visualizarem como que ocorre prefixo e como que ocorre sufixo, né? Prefixo antes, sufixo depois, tá? E o radical sempre se permanecendo ali sem alteração fonética nenhuma, tá? Ou de grafia. Prof, Pode. perguntaram aqui no chat também que se toda decinência ela seria qualquer flexão da palavra. Sim, vai ser as suas flexões, porque como os verbos eles têm as suas variações, então as desinências vai entrar aí como as suas flexões, tá? Vai entrar como flexão, perdão. Eu falei errado. Obrigado. Se você quiser ir falando para mim, o pessoal que tá no chat, porque aí tô tentando intercalar entre os três, tá? Ah, tá, não, beleza. Se aparecer, eu falo. Obrigada. Sendo assim, vamos lá. Peguei a parte do impossível. Agora, eu vou roubar só uns minutinhos, tá? Prometo que não vai ser muito. Eu vou compartilhar com vocês esse Jamboard, tá? E aí, quem quiser se candidatar para estar fazendo, eu posso auxiliar só na parte da ferramenta. O que eu quero aqui? É aquele... Oi? Você consegue voltar na página anterior, por favor? Consigo. Perdão. No próximo... Na próxima lousa, tem lá as palavras que eu tinha pedido para vocês fazerem lá do enunciado, né? Que era para vocês analisarem morfologicamente. Como assim? Vocês vão dizer para mim se tem vogal temática, se tem prefixos ou sufixo, se tem qual que é o seu radical, tá? E se é uma desinência, perdão, de nominal ou desinência verbal. Oi. Aqui agora que eu reparei, no sufixo, Tá, felizmente, feliz e mente. Mente não poderia ser radical também? Não, aqui nesse caso de felizmente, o sufixo vai ser o mente. Tudo bem. Não pode Eu ter dois coloquei radicais aqui, ó. na mesma frase. Pode até ter esse caso, mas esse Pode. fosse uma outra palavra. Tá bom, então. Mas Obrigado. para acontecer isso, a gente tem que ver a outra palavra, certo? Nesse caso aqui, o radical vai ser o feliz, que desse feliz, por exemplo, já temos aqui a palavra, certo? Ter outra será o felizmente, que é um sufixo que eu acrescentei ele depois do radical. Por isso que o mente entra como sufixo, tá? Ok. Mas vamos seguir para o próximo. Aqui, eu vou compartilhar já no chat com vocês. Seria só uma pessoa, quem quiser se colocar, se prontificar para poder fazer, só dar um exemplo de prática para a gente ver como que funciona aí, tá bom? Eu vou auxiliando na parte da ferramenta, tá? Não tem essa questão de, por exemplo, tem que pagar, tá? É uma ferramenta do Google Drive, do Google mesmo, praticamente. Aí só vou auxiliando vocês, caso vocês queiram pegar nota, pegar alguma coisa. Qual que é a ideia? A gente seguir aquele exercício.
que é o de analisar ele morfologicamente, dizendo quem são radicais, se tem afixo ou não, né? Dizendo aí pra gente se tem vogal temática, se tem desinência, qual que vai ser o tipo de desinência. E aí a gente vai se ajudando, tá? Então, uma aula Não tem prática. quem quiser. Isso, aula prática. Já entrei no link para Victor, se você quiser, fica à vontade. Aí eu te ajudo na parte da ferramenta. só chegar no slide certo. É o 4. Entrei também. Tá. Beleza. Aí É é bom pra gente fazer essa essas- análise no impossível, né? Isso. Esse daqui, essa parte aqui é um prefixo. Se você quiser escrever, ó, dá para você utilizar esse T aqui, ó, que é a caixa de texto. É só clicar, aí você escreve. Esse é um prefixo. Aí o pós. Pera. Possível. Possíveis. Eu posso. Ele pode. Então, acho que seria o po ou pos, que seria o radical. Certo? É mais coisa além de prefixo e radical? E aí esse final é porque ele tá flexionado, não? Isso. Vai lá. Verdade. Peraí. Então, possível. Possível quer dizer, acho que é futuro, então. Esse véu, ele tá flexionando, e o I é a vogal. Temática. Isso, vogal também. O El seria. É, Seria pessoa no temporal? será que Eu vai É, tô na dúvida. eu só esqueci o nome, mas eu sei que esse final aqui é a flexão, e aí mas acho que é temporal mesmo. temporal? Vai ser desinência temporal. De tempo. Por exemplo, hoje está impossível pegar o metrô. Certo? Alguém tinha colocado radical, mas aí não tem. Fui eu. Ah, tá. Acho que é isso, né? É isso? Alguém tem alguma coisa para dizer, falar? Não, uma pergunta. O véu não poderia ser um sufixo? Isso. O véu, sufixo ou prefixo? É, Seria o sufixo. sufixo. Pode ser sufixo também. Ele pode trabalhar com com esses dois morfemas aí. Porque do imposse, você consegue tirar a impossibilidade, né? Então, aí ele pode ser também, além de desinência, perdão, ele pode ser também um sufixo. Tá bom, obrigada. Faz sentido, então, posse ser o radical.
Isso, posse, ele vai ser o radical. Alguém colocou o radical logo depois. Mas tá certinho. Prefixo sendo in, tá? O pós, com os 2 S's. Radical, vogal temática I, que tá acompanhando esse radical aí. Né? E a forma como o Victor foi falando aí, né, para poder dizer que esse é o radical e a vogal temática foi muito válida, muito interessante. E o véu, que pode funcionar como aí um sufixo, né, porque a gente pode tirar impossibilidade, impossível e outras palavras. E o EL aí sendo uma desinência temporal. Ok? Eu deixei aqui na lousa também outras palavras, né, para a gente poder tá vendo como faz. O incrível e o desorganizado, né? Mas como já deu nosso perdão, como deu nosso tempo, vocês podem retomar, eu vou deixar compartilhado com vocês para vocês explorarem, né? A ferramenta e poderem fazer também como treino aí de estudos para vocês, certo? E aí, por hoje a gente finaliza essa parte aí de estrutura e formação de palavras, tá? Na semana que vem a gente já começa a ver as classes gramaticais, né? Como que elas funcionam aí nesse processo de formação de palavra. E aí, em cada aula, a gente vai retomando aqueles conteúdos, aqueles exercícios que eu pedi para vocês nos slides, tá? Não sei se vocês chegaram a ver o slide, mas aí teve um que eu coloquei lá, um exercício de como que cai nos vestibulares, né? E aí eu já tinha deixado a resposta, não cheguei a comentar, né? Mas ali também a gente retoma na próxima aula, tá? Tem exercício de slide? Tinha um exercício no slide, eu vou mostrar para vocês. Mostra só o exercício, não mostra as respostas não, por favor. Tá, eu deixei com a resposta porque achei que ia dar tempo da gente fazer na aula. Mas aí, como não deu tempo, aí eu deixei ele assim mesmo. Mas aí nos slides, naqueles mesmos slides da aula, gente, eu vou colocar mais. Quantos exercícios que eu anotei? Mais 3 exercícios. Porém, esses eu não vou colocar resposta, que é para a gente poder discutir sobre eles, comentar e até mesmo tentar resolver na sala, para aquele pessoal que teve dúvida para resolver, tá? Então, eu vou deixar lá 3 exercícios parecidos com aquele lá dos slides. Só entrar aqui na parte do slide para vocês verem que seguem da mesma maneira, porém são outros vestibulares, né? Aquele lá do slide era da Unesp de São Carlos. Os outros que eu coloquei foi mais variado, tem da Unesp, tem do IMB, do FASM e assim por diante. Deixa eu compartilhar aqui compartilhar só essa guia para poder finalizar. Aqui, ó, tinha esse daqui, esse exercício de São Camilo, né? E aí eu vou subir agora mais 3 exercícios, que aí eles já são de aprendizagem. E aí esses exercícios vocês tentem fazer e na próxima aula a gente comenta. Esse eu deixei a resposta já, aqui abaixo, tá? Mas os outros eu deixei somente o enunciado, tá bom? Ok. Esse eu fiz. Achei que era outro exercício. Esse daí eu fiz. Não, eu só coloquei só esse daí, tá? Que esse daí já tinha uma resposta, mas vocês podiam tentar fazer assim, né? Ah, tá bom. Por hoje é só, tá bom? Vou compartilhar as coisas lá na pasta e depois vocês dão uma olhada. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Tem os contatos no final do slide, tá? Vocês podem olhar aqui. Tem o meu e-mail, tem meu Instagram e tem o WhatsApp também, caso alguém queira tirar alguma dúvida, tá bom? Boa noite para vocês. Até a próxima semana. Boa semana para vocês. Obrigada, professora. Imagina. Tchau, Pro. Tchau.